paz do Senhor para você. E aí, você conseguiu fazer a tarefa? Fácil, né? Essa tarefa do pense antes de falar. Você já está conseguindo sentir apta para ajudar alguém que te procurar nessa área? Você já leu os versículos, absorveu, e se por acaso foi com você também esse aconselhamento, você já entendeu que dá sim para a gente pensar antes de falar, que as nossas palavras elas têm poder de vida ou de morte? Pois é, que se nós pensarmos antes de falar, a gente evita de entrar em muitos conflitos na nossa vida? Vamos lá, qual foi a resposta que você deu? A, B, C ou D? Vamos fazer juntos essa tarefa, eu tenho certeza que você já fez, a gente só vai raciocinar um pouquinho juntos, ok? Vamos lá? Qual é a pergunta? Gostaria de um conselho. Gosto muito de falar, sou muito comunicativa, porém sinto que às vezes falo demais. Não consigo pensar antes de falar. Percebi que isso me deixa sem graça muitas vezes. Falo muito e não consigo ouvir as pessoas. Às vezes, falo na hora errada. Como você poderia me ajudar, né? Qual conselho que você poderia me dar? Como eu sempre explico, analise bem a pergunta. Pela pergunta que a pessoa lhe faz, dá mais ou menos para você entender como é a pessoa. Se você não entendeu, pergunta novamente e vai analisando a pergunta. Ah, missionária, isso é fácil? Com o passar do tempo, se você se aperfeiçoar, se você realmente gostar de aconselhar, você vai ver que rapidamente você vai pegando esse jeito aí, o Espírito Santo vai te instruindo e você vai conseguir analisar através da própria pergunta da pessoa, ok? Gostaria de um conselho, gosto muito de falar, né? Ela é comunicativa, o temperamento dela não é melancólico, porque os melancólicos eles são mais calados, não é fleumático, porque o fleumático ele é muito amigo, mas ele é mais silencioso também. Então, ou ela é colérica ou é sanguínea. Então, vamos lá. Porém, sinto que às vezes falo demais. Quem fala demais é o sanguíneo, né? Não consigo pensar antes de falar. Quando ela diz não consigo, ela já está colocando uma barreira, né? Ela não está raciocinando que nós conseguimos sim, que a palavra diz que pode. Então, quando a gente tem essa barreira, ela precisa ser quebrada. Então, a primeira coisa que você vai dizer para essa pessoa, quando ela estiver te perguntando, não, você consegue sim, em nome de Jesus, né? Para que essa barreira, o nosso cérebro, a nossa vida eles colocam muitas desculpas. O cérebro coloca muitas desculpas pra gente em determinados assuntos. Então, quando eu aceito aquela desculpa automaticamente e trago pro meu coração, eu já acho que não vou conseguir. Então, quando a pessoa diz assim, aí, ó, não, mas você consegue sim, em nome de Jesus. Percebi que isso me deixa sem graça muitas vezes. Ó, já tá incomodando. Já está incomodando a pessoa, né? Se está incomodando, ela já está com um passo para mudança, né? Falo muito e não consigo ouvir as pessoas. Gente, é tão difícil conversar com pessoas que não param para lhe ouvir. Eu acho que você já teve essa experiência. Eu já tive várias e é terrível. Você, quando vai falar, a pessoa... Você vai falar, né? Sempre falando. Aí eu paro. Aí eu fico só ouvindo. Se eu tento umas 3 vezes. Se a pessoa não deixa, aí eu fico só ouvindo. Se for para aconselhamento, eu digo, amada, eu preciso falar. Agora, se for uma conversa informal, de amizade, e eu percebo que a pessoa só gosta de falar, aí eu deixo mesmo, eu não tô aconselhando, né? Às vezes falo na hora errada. O problema de quem fala demais, às vezes, é o tom, o momento certo de falar, né? Então, ela já reconheceu. Como você poderia me ajudar? Vamos lá, letra A. Não se preocupe, ser comunicativa é uma bênção. Letra B, pior é ser calada. Letra C, ninguém consegue pensar antes de falar. Letra D, ser comunicativo é muito bom, mas pense antes de falar. Provérbios 21, 23. Qual foi a resposta que você deu? A, B, C ou D? Vamos raciocinar juntos? Letra A, não se preocupe, ser comunicativo é uma benção, realmente. Ser comunicativo é uma benção, uma verdadeira benção, mas só que a gente tem que pensar antes de falar.
né? E ser comunicativo é uma bênção quando a gente aprende a usar essa comunicação na hora certa, o tom correto, né? A forma de falar. Então, é uma bênção, mas é uma bênção que tem que ser administrada, não é verdade? E aí você vai dar para ela Salmo 37, a boca do justo profere sabedoria, né? O Salmo 37, versículo 30 a 31. Vamos ler a B. Pior é ser calada. Gente, não existe isso. Não existe. Primeiro, a gente não dá a nossa opinião, né? Pior, melhor. Eu acho que você tem... Não. Segundo, não existe temperamento pior nem melhor. Cada temperamento tem suas virtudes, tem seus defeitos. Todo temperamento tem. Então, não existe o pior. Né? Existe, sim, alguns que agem mais assim, outros que agem assim. Não existe pior, né? Pior é ser calada? Não, e as pessoas caladas, elas não acham que pior é ser calada se elas souberem administrar, assim como o comunicativo, né? Não existe temperamento pior ou melhor. Ser comunicativo é bom. Você vai ler Eclesiastes 3:7, que o ser calada ou ser comunicativa tem que aprender a hora certa de falar. Eclesiastes capítulo 3 diz, verso 7, há tempo de falar e há tempo de calar. Então, não é pior nenhum nem outro. É sim a saber administrar isso. Letra C. Ninguém consegue pensar antes de falar. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela nunca vai deixar algo pra gente que é impossível de se fazer. Quando a gente lê na palavra, que a gente toma posse da palavra, a gente começa a orar que o Espírito Santo faça com que aquela palavra aconteça nas nossas vidas. Então, se está escrito, Deus conhece a nossa estrutura. Salmo 103 diz isso. Então, ele não ia deixar algo que é impossível para a gente fazer, né? Se a palavra diz que é possível, então é possível. Quando a palavra de Deus diz que pode, então pode, né? Pedir domínio próprio, Provérbios 25, 28, você pode ler para a pessoa, diz que seremos como uma cidade com muros derrubados, se falarmos demais. Olha, uma cidade com muros derrubados, ela fica sem cobertura, né? Então, aqui a boca também, se ela não tiver o muro ali, ó, de cobertura, né? Uma cidade sem muro, ela tá suscetível a tudo, a ataques, a flechas, a tudo, né? Então, a Bíblia diz no livro de Provérbios 25, 28, que é como uma cidade sem muros, né? Letra D, eu acho que você respondeu a letra D, não é? Ser comunicativo é muito bom, mas pense antes de falar. Provérbios, tá aí, Provérbios 21, 23. Ser comunicativo tem muitas coisas boas, porém devemos evitar alguns dissabores. A Bíblia diz que tem alguns dissabores de quem fala demais. Tem ou não tem? Você conhece pessoas que falam demais? Você sabe que tem, não é? Às vezes se mexe em conflitos, meu Deus, e depois, ai, Jesus, por que eu falei isso, né? Então, a gente tem sempre que estar pedindo sabedoria a Deus, sabedoria ao Senhor, para falar na hora certa, no momento certo, ser como Abigail, que esperou o momento certo, foi lá, resolveu a situação com Davi para depois contar para o seu esposo. Ele estava bebendo, ele era maligno, ele era uma pessoa mal, então ela não foi bater de frente. É isso que eu vou fazer, eu vou pegar essas coisas, eu vou atrás de Davi e tal. Não, ela esperou o momento certo de falar. Então, nós precisamos saber que existe o momento certo, existe o tom correto, a forma correta de falar. Muitas vezes a gente pode até estar certo, mas a forma que a gente fala traz furor. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, às vezes a gente está certo, mas a forma que a gente fala, o tom que a gente fala, a hora que a gente fala, suscita a ira. E aí o certo torna-se errado, né? É isso que a gente tem que mostrar para a pessoa. Pense antes de falar. Eu gosto de fazer exercícios. Quando eu quero falar uma coisa que não tá na hora, eu boto água na boca, eu fico cantando, sabe? Porque, né? Senão a gente fala, depois a gente se arrepende, é tão ruim. Depois, meu Deus, eu não devia ter falado isso, né? Então raciocina, ora, pede ao Espírito Santo sabedoria que ele dá. É assim que você vai aconselhar uma pessoa. E assim, eu sou testemunha viva
de que há sim possibilidade da gente pensar antes de falar. Aconteceu comigo. Como eu disse a vocês, eu comecei a pedir ao Senhor quando entrei na faculdade. Eu comecei a ver que dava para evitar muitos conflitos. E um dia, quando eu cheguei na aula, a professora falou alguma coisa que eu fui responder na mesma hora. O Espírito Santo colocou o versículo bem forte no meu coração de Provérbios. E aí eu falei, eu não orei, né? Eu não pedi para ele me moldar. Eu não pedi para ele me auxiliar, me ajudar. E ele está me auxiliando, então, ó, vou me calar. A partir daquele momento eu fui vendo que era possível, sim. E como eu sou grata ao Senhor por tantos conflitos que deixei já de entrar, porque penso antes de falar. Mas também entrei em muitos conflitos que não pensei antes. Mas com a possibilidade de orar e pedir a Deus sabedoria, a gente consegue. Deus abençoe. Se essa aula serviu para você, é bênção. É bênção. Leia novamente. Anote novamente. Bote esses versículos se você não está conseguindo pensar antes de falar. Coloque em áreas que você veja, que você raciocine, que você ore em cima deles e você vai ver que sim. O nosso temperamento, ele não pode ser mudado porque é genético, mas ele pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus quando a gente deixa, ok? Deus te abençoe. Um abraço grande da missionária Elizabeth. Leia aí o conselho que eu mando sempre por escrito. Um abraço.